Na minha cabeça, o coletivo surge de uma ideia, de um grupo de pessoas que já tem uma afinidade, ou de um grupo que tem alguma ideia e se junta. No nosso caso, foram pessoas que não se conheciam, pessoas sem afinidade, sem uma ideia em comum, ter que criar realmente do zero tudo. A primeira reunião foi o novo, assim, que a gente não sabia o que ia acontecer. Uma coisa que eu achei muito bacana, que eu não esperava que fosse assim, foi logo no primeiro dia. Aquela dinâmica que a gente fez desenhando as coisas, as pessoas completando as coisas. Eu vi 2 traços só. Querendo ou não, sai um resultado e às vezes muito melhor do que se tu fosse fazer sozinha. Por mais que às vezes a galera tenha ficado em dúvida do conceito, acabou que as coisas se encaixaram muito bem. Um brinde às ideias. O exercício ajudou a gente para tentar entender o que a gente ia ver pela frente. E ficou tudo a ver, ficou muito legal. Tem o lance do simulacro ali, que eu acho que fechou legal com o cara recebendo só essa informação. Uma ideia passada adiante, ela gera outra e domina o mundo. Encaixar, talvez, essa ideia dele. O que é esse sentimento que não faz ele sair de lá? Depois que saiu das dinâmicas, e a gente entrou em algumas reuniões, assim, pra criar a nossa primeira peça. Você tá pensando no sentimental, mas a gente vai decidir fazer comédia. Não seria uma continuação, não seria uma continuação. Se vai ser vinculado na internet, é um voto também muito grande. Tu e outra pessoa já tem divergência de ideias e opiniões, se juntar 7, com certeza vai chegar uma hora que a gente vai meio que bater de frente com algumas coisas, mas eu acho que é tu ceder, tu tentar ver a ideia do outro. Até ter aquela sintonia, aquela sinestesia de todo mundo junto, pensar da mesma forma, demora um tempo. Eu acho que todo mundo é bem cabeça aberta, tá todo mundo disposto a aprender um pouco um com o outro. Ganhe uma frase enviada por você. A carroça agora está pimpada e 0 km. E quando encontrar um catador por aí, compartilhe também seu material reciclável e sua atenção. Eu acho muito massa o videozinho. Esse começo tá sendo um pouco, né, acho que estamos numa fase de se entrosar, hein? Acabei escolhendo um lugar céu aberto e tal, o parceiro trouxe um violão, mas com esse sentido mesmo pra deixar as ideias fluírem. Eu cheguei meio descrente, assim, com receio do que ia acontecer por conta da nossa última reunião, que não fluiu muito, foi meio travado. A gente não conseguiu conciliar as ideias, mas chegou, eu tô tranquila, a gente não acabou ainda, a gente vai continuar. A última cena, um senhor de idade. O outro lado do osso dele está muito contrastado. A gente tem um nível de contraste da área bem iluminada da área não tão bem iluminada. E aí na segunda fase veio a gente aprendendo nas oficinas e manipulando câmera, luz e tendo todo esse conhecimento. Se a câmera trabalha só em 5.600, você calibra todos os refletores para 5.600. Cabeça de vocês ou para outras oportunidades. Por mais que algumas pessoas já soubessem alguma coisa, a gente sempre tem o que aprender. Explica isso aqui, que eu não entendi. Foco em você, o áudio vai vir melhor daí do que se eu estivesse focando aqui. Tipo. Isso depende. Se você vai fazer um produto... Essa câmera que o Fabinho está usando e todas as câmeras que estão usando hoje no mercado, elas adotaram de vez a questão do cartão. Só que na prática, o formato mesmo que ela grava na câmera... Você tem uma qualidade melhor, tem menos elementos de vidro. Sempre acrescenta, né? Tu precisa entrar no estúdio, tu vê como é que funciona, como liga uma luz, como mexe no foco da câmera. Já começamos aprendendo cedo a lidar com a câmera e a gente está aprendendo fazendo. A vivência fez eu entender mais todo o processo de gravação. O que tu tá procurando, Serginho? Eu tô procurando o plugin. A produção ela trabalha com uma certa antecedência para fazer as coisas acontecerem durante e depois do trabalho. Quando a gente começou a ter várias ideias, uma em cima da outra, e mudar muito,
a gente começou a ficar bem perdido. Por que a gente não faz as entrevistas, ao invés de ser em estúdio, a entrevista fora? Eu sou contra ter externa nesse vídeo do estúdio. Cada um tinha um propósito, cada um tinha uma ideia, cada um tinha uma percepção do projeto. Eu acho que é só questão da gente pensar e encaixar de forma coerente. E aquele outro que ia ter a galera pintar na parede, a gente vai deixar de lado? Um vídeo a gente vai ter que fazer em um dia, querendo ou não. E a gente não tem tempo de fazer 2 curtas. A 10ª reunião tava aparecendo várias ideias e na 10ª reunião não era pra estar aparecendo várias ideias, era pra todo mundo estar focado em uma. As ideias surgiam de vários lados, cada um queria tomar uma direção. Acredito que a gente tá no meio do caminho mesmo. Ao contrário do Bruno, eu acho que a gente tá muito atrasado e a gente ainda não tá no meio. A gente deixou acumular de um jeito que não precisava. O grande desafio é concretizar esse tanto de ideia que a gente tá tendo. E tá difícil chegar num ponto pra gente realmente começar. A gente teve que aprender, né? Teve que ceder, teve que tolerar, teve que ter paciência. E a gente tentou correr atrás do tempo que a gente perdeu. E o Guilherme e a Gabi meio que tomaram frente por terem já mais prática com esse lado de escrever roteiro. Quando apareceu a ideia de coletiva, a gente queria fazer tudo muito junto e a gente acabou demorando a perceber que a gente podia estar fazendo tudo junto, mas tendo uma pessoa guiando dentro do grupo. Sentado e depois puxar, pegar o olhar dele, pegar ele. Ao longo do processo, na verdade, eu senti falta da pessoa liderando, isso faz falta. E no final das contas, eu acho que todo mundo ficou com o pé atrás de pegar e tomar a liderança e tá passando por cima da ideia de coletivo. Pode ser que algumas horas, assim, alguma pessoa tenha se destacado como aquele líder, mas não durou o projeto inteiro e a gente acabou ficando mais naquela parceria do que de ter um líder. Cena 3, take 3. A gente foi pro estúdio, pisou no estúdio e achava que ia fazer a parada igualzinha, o roteiro ia ficar demais e a gente acabou se deparando com vários problemas. Cuidado com o fio. Filma assim, filma assado, marca o croma pra poder traquear. Nunca tinha tido essa oportunidade. E aí agora na edição me surge isso. Tá sendo até um desafio pra mim. Saber que no dia eu tava no estúdio poderia ter facilitado as coisas. Ok. Cena 1, take 1. Corta. Tem que ser. A mão tem que estar um pouquinho mais embaixo. Pareceu que ia ser um lance mais conduzido e foi mais solto. Eu acho que faltou um diretor só, porque foram vários. Do papel até se concluir, acontece muita coisa. Cena 3, take 3. Pegou, dá uma levantada, não tanto, porque senão vai sair o globo. Acho que o maior desafio foi seguir o cronograma. Cena 2, take 6. A gente também tinha que se adaptar àquela... Cada um com a sua função e respeitar o espaço do outro. Cena 3, take 4. Uma coisa é estar sentada na ilha e receber tudo pronto, o croma pronto. Eu cheguei aqui, tudo bem, e agora o que eu faço com esse fundo verde? Cena 3, take 18. Ação. Eu vejo sustentabilidade como uma recriação da sociedade. Essa pressão foi legal, foi interessante, porque todo mundo trabalhou muito mais empenhado, assim. Acho que ninguém enxergou como uma oficina, mas a gente enxergou como ou você faz, coloca em prática agora o que a gente ficou discutindo 2, 3 meses, ou acabou. Se você começar a trabalhar na área, você vai ver que é pressão, você vai ter um deadline, né? Foi uma experiência difícil, mas bacana. Saí de lá cansado, mas muito feliz, saber que aquele era um cansaço que eu queria ter pro resto da minha vida. Como produtora, eu queria alguma coisa mais complexa, né? Que alguém que, quando o vídeo estivesse pronto, falava, nossa, produção, queria mostrar o meu trabalho, né? Agora eu tenho uma certeza do que eu quero trabalhar, do que eu quero levar adiante na minha carreira.
O processo como todo contribuiu tanto que eu penso em mudar de área agora. Eu me identifiquei mais com o vídeo do que com o áudio. Se acabasse hoje, o que tu levou? Mas eu acho que é aprender a lidar com os outros e aprender também a ver o bom das pessoas. Nem todo mundo é defeito. Acrescenta, claro, acrescenta. Se não fosse o projeto, no cotidiano, sem ter essa ideia formada, sem ter essa afinidade, acredito que jamais aconteceria isso, né? Na vida normal, né? Na vida cotidiana. Acho que todo mundo ganhou muito com as oficinas, todo mundo aprendeu muito, pelo menos eu aprendi bastante. E agora eu tenho noção do trabalho que dá para chegar aquele vídeo, de todo o trabalho que você tem para poder produzir aquele conteúdo. Né? Eu com certeza eu entendo muito mais do que cada área específica faz. Foi uma experiência pro resto da vida, quando for trabalhar em outros projetos, saber como é que é trabalhar em equipe na hora de criar. Eu tô bem empolgada com a gravação que a gente vai começar hoje, vai continuar amanhã. Todo mundo vai se divertir muito e vai continuar aprendendo. Eu acho que é igual andar de bicicleta, né? Você toma uns tombos no começo, depois que você aprende, não esquece mais.